Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje é quinta-feira, dia de adoração, dia que nós recordamos o sacramento da Eucaristia, a primeira missa, vamos dizer, que foi celebrada no dia que Jesus instituiu a Eucaristia, a ceia do Senhor. Dia também que Jesus instituiu o sacerdócio. Dia que Jesus instituiu o mandamento novo. E nós estamos aqui reunidos para refletirmos, para meditarmos e para rezarmos com esta palavra que nos é proposta pela Santa Igreja para o dia de hoje. Então nós vamos tomar o nosso livro da Palavra de Deus, a nossa Bíblia, abri-la no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, dos versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: Vê que não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, diante desta palavra de Deus, vamos tomar aqui consciência de que, primeiramente, os leprosos, no tempo de Jesus, eles eram separados da comunidade, eram separados das pessoas para viverem discriminados, separados, pois diziam que a lepra era contagiosa. E aqueles que se aproximavam do leproso, eles poderiam também contrair a mesma doença. Então, o que acontecia com os leprosos? Hoje em dia, a lepra é a hanseníase que nós ouvimos falar. Ela é tratada, e sem problema, as pessoas convivem, vivem, sobrevivem normalmente como se não tivessem. Mas naquele tempo era difícil. Então, o que acontecia com essas pessoas? Elas eram separadas da comunidade, da sociedade. Eram colocados em seus pescoços um sino para que, aonde eles estivessem, que eles caminhassem, aquele sino batia e as pessoas então se afastavam. Se alguém chegasse próximo deles, eles gritavam: impuro, impuro, para que as pessoas não se aproximassem, ainda o sino tocava. Então, imaginem bem, irmãos, como é isso, nos nossos dias nós pensarmos nisso. Ou pensarmos, colocando-nos a nós mesmos numa situação dessa. A pessoa vive, mas não tem convivência, porque ela é separada por causa de uma enfermidade. Nós tivemos um exemplo bem menor do que isso, mas muito grave, quando na época da pandemia do coronavírus, lembra?
que nós tivemos que ficar isolados, muitas vezes isolados até mesmo dos nossos familiares. Pessoas que contraíram a pandemia, a doença, que ficaram em casa, separadas de seus familiares, trancadas no quarto. Ali era colocada a comida e a pessoa abria a porta, enquanto que o outro que tinha colocado a comida já tinha ido embora. Então a pessoa pegava o prato e fazia a sua alimentação aí. Eu conheço pessoas assim, amigos meus, que quase morreram, né? E o trauma que ficou na vida deles por causa disso. Eu fiquei afastado, né? Fui trabalhando em home office em casa, fiquei 15 dias sem colocar o pé na rua por causa disso. E o medo que vai invadindo a gente, não é? Mas aqueles leprosos, eles ficavam separados de tal forma que eles não podiam caminhar em lugar nenhum, não podiam ter contato com outras pessoas, a não ser aqueles que também eram leprosos. Então, Jesus ia passando e aquele leproso se prostrou diante do Senhor e disse: se queres, podes curar-me. E a palavra então vai nos dizer o seguinte, que Jesus tocou, Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: eu quero ser curado. Ele, como se ele tivesse mandado a enfermidade se dissipar daí. Eu quero ser curado. Como se ele dissesse: vai embora a lepra, porque esse filho de Deus não pertence a ti, mas pertence a Deus. E ali então, Jesus despediu a ele e disse severamente para ele: olha, vê que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação. Ele ia ao sacerdote para o sacerdote, vamos dizer, examinar e dizer: não, você está limpo, você está puro, vou tirar o seu sino, agora você vai voltar a conviver com as outras pessoas. Não era porque o sacerdote ele detinha o poder, mas era como que ninguém dos outros tinha coragem, não é, de fazer isso. Então o sacerdote ia e, como se diz, declarava curado ou puro a pessoa. Mas aquele homem, a alegria dele era tanta que ele começou a espalhar. E de tal forma, né, a palavra diz que Jesus ele não podia entrar publicamente na cidade porque todos queriam estar com ele. Amado irmão, amada irmã, hoje o nosso povo, nós estamos leprosos. Não é a lepra que sai, mas a lepra que está apodrecendo a nossa alma, o nosso espírito, porque nós nos afastamos, nós nos distanciamos do Senhor. E o que nos falta, que nós precisamos fazer como leprosos da alma, é nos aproximarmos do Senhor e confiarmos que Ele pode nos curar. E esta cura do Senhor é o perdão dos pecados. Esta cura do Senhor é a libertação das contaminações mundanas e tomarmos do sacerdote para recebermos a absolvição dos nossos pecados, para sermos purificados. Então, irmão, irmã, abramos o nosso coração, abramos o nosso espírito, aproximemo-nos do Senhor, o sumo sacerdote. Aproximemo-nos dele para sermos absolvidos, curados, restaurados, saciados da nossa sede, saciados da nossa fome, pois ele é o pão vivo que desceu do céu. Irmão, irmã, olha, a palavra de Deus diz para nós:
que nós devemos nos aproximar do Senhor. Não ter medo, não ter vergonha, não importar com a situação que nós estamos vivendo, se ela é vergonhosa, se ela nos amedronta, mas é irmos ao encontro do Senhor e dizermos também para Ele, assim como o leproso disse: Senhor, se queres, podes curar-me. Senhor, se queres, podes perdoar-me. Senhor, se queres, podes salvar-me. E aí ele vai dizer: eu quero ser curado, ser liberto, ser salvo. O seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, irmão, não é nas periferias da vida, mas o nosso lugar é junto do Senhor, o nosso Deus. E o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos restaure, nos dê vida nova, que nós possamos sempre ir ao seu encontro. E testemunhar, sim. Primeiramente, nos encontrarmos com o Senhor, para depois anunciar, para depois proclamar, para depois testemunhar. Mas de verdade, hoje o mundo precisa de testemunho, mas precisa primeiramente desse encontro pessoal com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria, viva Cristo Rei.